Repórter Fraternidade. Fátima Sato mora em Maringá, no interior do Paraná, e lá participa de um programa de prevenção ao aborto e valorização à vida, o Sim à Vida. E ela veio ao CEL, o Congresso Espírita de Uberlândia, organizado pela Web Rádio Fraternidade, para falar mais um pouco dessa experiência do grupo paranaense. Fátima, boa tarde. Como que funciona esse programa Sim à Vida? Como é que ele surgiu? Boa tarde. Esse programa surgiu com o Lar Preservação da Vida, que funciona já há 32 anos, acolhendo a mulher na gravidez que chega de forma inesperada. E foi fundado justamente com o objetivo de evitar o aborto. Depois de muitos atendimentos, descobriu-se que precisava chegar naquela mulher que, vivenciando a gravidez inesperada, e até com a intenção de buscar o aborto, que pudesse ter um projeto que pudesse chegar até ela, antes que ela fizesse o aborto. E, graças a Deus, em 2007, esse programa iniciou, e de lá para cá nós temos trabalhado muito atendendo essas mulheres que estão vivendo nesse momento delicado, para que elas não pratiquem o aborto. E o Lar Preservação da Vida, tem o objetivo de acolher essa mãe nesse momento difícil. O programa também tem um alcance com a sociedade. Como é que vocês abordam as pessoas para falar sobre a prevenção ao aborto? Bom, esse programa tem dois objetivos principais, que é acolher a mulher nesse momento difícil, para que ela não pratique o aborto, para que ela seja conscientizada do valor da vida, as consequências do aborto, e também chegar de forma que chegue na sociedade para que as pessoas entendam o que é a vida, que entendam que precisa valorizar essa vida tão indefesa. E nós temos, então, esse programa, Sim à Vida, que nos congressos a gente geralmente tem um estande, e nesse estande a gente realiza uma dinâmica, e essa dinâmica faz com que as pessoas que passam por ela comecem a refletir melhor sobre o valor da vida. Vale a pena chegar no nosso estande. Você trouxe aqui um bonequinho feito de silicone que é usado na dinâmica de vocês. Dá para mostrar um pouquinho e explicar por que vocês usam esse material para conscientizar as pessoas? Sim, esse bebezinho aqui, ele tem 12 semanas, é o tempo aproximado de 12 semanas de gestação, e é justamente o tempo em que aqueles que são favoráveis ao aborto diz que até 12 semanas não é nada, é um amontoado de células ou coisas parecidas. Então, a gente mostra que um bebê de 12 semanas já está completinho, formadinho, já tem tudo o que precisa, mas ele é muito pequeno, ele é muito frágil e ele precisa de protetores, de guardiões que protejam essa vida. Então, chegando lá, a pessoa vai poder participar dessa dinâmica e entender, a partir da sua própria vida, que é preciso valorizar a vida, porque a vida dele também foi preservada. Como é que tem sido a receptividade das pessoas? Como é que as pessoas têm recebido essa proposta da dinâmica de vocês? Bom, antes, quando a gente não tinha essa dinâmica ainda, que a gente estava nos congressos, em eventos, a gente simplesmente falava. E, às vezes, quando você se defrontava com uma pessoa que era a favor do aborto, era justamente aquele bate e volta, né? Ele argumentava a favor do aborto, e a gente contra, mas quando a gente iniciou o trabalho, mostrando o bebezinho, colocando na mão, fazendo ele refletir sobre a vida, mostrando que é um bebê indefeso, que ele um dia também esteve albergado no ventre de uma mulher, e que se ele está aqui hoje foi porque essa mulher não o abortou, ele passa a refletir. Então, nós já tivemos casos de pessoas que eram favoráveis ao aborto e, depois que fizeram essa dinâmica, mudaram completamente a sua forma de pensar. Fátima, coloca na sua mão de novo para a gente mostrar, né, o tamanho. É um trabalho que precisa ser levado para mais pessoas. Por que ainda há tantos casos de aborto? Bom, a gente percebe assim, que a mídia, algumas pessoas,
valorizam muito o aborto, falam muito de que correm risco, assim, colocando de uma forma equivocada, a gente pensa, né? E aquelas pessoas que não têm uma formação muito forte da defesa da vida, às vezes acaba sendo influenciada, né? Esse é um dos motivos. Mas a gente vê que algumas mulheres por conta do desespero mesmo, sabe? Elas estão, de repente, chega a gravidez, né, de forma inesperada, e elas, sem ter ajuda nenhuma, acabam optando por aborto. Então, o que a gente percebe é que quando a gente dá o apoio a essa mulher, a gente abraça, a gente mostra o valor da vida, a gente mostra o que é o aborto, as consequências que o aborto traz, porque, paralelamente a esse trabalho de atender a mulher grávida, nós também atendemos a mulher que já abortou. A mulher que chega para nós em situações muito desesperadoras, trazendo as consequências do aborto, e muitas com ideação suicida. Então, nós mostramos tudo isso para ela, e elas passam a refletir melhor. Então, eu acho que precisa mostrar para as pessoas o que é o aborto, quais as consequências, que não é um pedacinho de carne que está sendo eliminada, é um ser humano que está ali em formação e que já tem uma ligação muito forte com essa mãe, e ele necessita do apoio, desse acolhimento para que a sua vida seja garantida. E para que isso aconteça muitas vezes, nós temos que abraçar a mãe. São as duas vidas que precisam de ajuda, a mãe e o bebê. Então, a gente precisa levar essas mensagens para a sociedade em geral, mas principalmente para as mães. E começar desde criança, né? Mostrando para a criança, falando sobre a valorização da vida, falando sobre as leis de Deus, porque não há como você ser feliz infringindo qualquer lei divina. Então, isso, se for bem trabalhado desde criança, no momento que a pessoa passar por isso, ela vai entender que a vida está em primeiro lugar. Uma última pergunta, Fátima. Por que trazer essa temática para dentro de um encontro espírita? Olha, eu digo infelizmente, porque a doutrina espírita, a gente sabe que nos dá muitas informações do porquê da vida, da importância da vida, a importância de seguir as leis de Deus, mas eu não sei porquê, infelizmente, algumas pessoas, mesmo se dizendo espíritas, são favoráveis ao aborto ou não compreendem bem essa questão. Então, a gente, em trazendo para dentro dos congressos, a gente tem a oportunidade de pegar essa pessoa, né, claro que não são muitas, né, de pegar essa pessoa que tem esse pensamento equivocado, ou que não é uma grande estudiosa da doutrina espírita, é apenas uma simpatizante, né, um simpatizante, para que ele possa refletir melhor sobre essa questão. Porque a gente sabe que nesses congressos, vem, além dos que estão estudando a doutrina espírita, participando, nós temos também aqueles que são, né, que vêm visitar, que são simpatizantes, e essas pessoas, né, algumas delas talvez não compreendam muito, né? Mas nós temos jovens também que adentram a casa espírita, assim, sem ser aquele espírita de berço, que talvez já vem com essa ideia errônea, e em estudar a doutrina espírita, em compreender as consequências, em passar pela dinâmica, ele vai entender melhor que ele precisa ser um guardião da vida. Ok, Fátima, obrigado. Mais informações sobre esse programa O Sim à Vida no site www.larpreservaçãodavida.org.br. Lembrando, larpreservaçãodavida.org.br, sem acento e sem cedilha. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia. O Consolador prometido por Jesus. Dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2021. Um novo local para maior conexão com Deus. Espaço de evento Palácio de Cristal.
Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra, como nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais, para aproveitarmos os 3 dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família, com espaço para jovens e crianças. Nunca temais. Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. 6º Congresso Espírita de Uberlândia, o Consolador prometido por Jesus. Aguardamos você. Realização Web Rádio Fraternidade.